Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 28 de outubro, da 30ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a festa dos santos São Judas Tadeu e São Simão, apóstolos. E o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à montanha para rezar e permaneceu a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, ele reuniu os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, aos quais chamou de apóstolos, e que eram Simão, a quem ele chamou de Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Simão, chamado de Zelota, Tiago, filho de Judas, e Judas Iscariotes, aquele que fora o traidor. Depois Jesus desceu com eles da montanha e foi para uma planície. Ali estavam congregados muitos outros discípulos e também uma grande multidão, vinda de Jerusalém, da Galiléia, do outro lado de Tiro, de Sidônia, e todos procuravam tocar Jesus, porque saía dele uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nós estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. E a palavra sempre é um alimento necessário para mim e para você. Porque quando nós temos a disciplina de nos alimentarmos diariamente da palavra, e veja bem a palavra que não é somente ler a palavra, mas se alimentar e se orientar desta palavra. Porque ela vai se converter para mim e para você em luz para os nossos caminhos. E que vai trazer pouco a pouco também o discernimento e, quem sabe, a manifestação da vontade de Deus para mim e para você. Hoje nós temos uma literatura vocacional. E na primeira parte, da primeira leitura de hoje, da carta aos Efésios, nós vamos encontrar o apóstolo refletindo conosco sobre a necessidade de nos compreendermos como parte de um edifício espiritual. Um edifício onde mora Deus. E ele vai recordar: antes vocês não eram um povo, agora vocês são um povo. Antes vocês estavam perdidos, estavam dispersos, agora foram congregados, foram redimidos e também foram congregados para serem inseridos na construção desse edifício espiritual onde habita Deus. Porque Deus habita na sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo e Ele é a nossa cabeça. Por isso o apóstolo vai recordar que nós formamos parte, fomos inseridos nesse edifício, nessa construção ou edificação espiritual, ou essa engenharia espiritual, onde eu e você também somos partes importantes, cada um com seu dom, cada um com seu carisma, cada um com aquelas capacidades próprias que o Senhor concedeu. Mas todos somos importantes e todos fazemos parte desta edificação, desta construção desse edifício onde mora Deus. Compreendendo assim, então, é que agora nós podemos ir em oração com Jesus. Porque antes de tomar as grandes decisões da sua vida, Jesus está sempre diante do Pai, o divino orante. Jesus está sempre diante do Pai para apresentar a Ele os seus projetos, para pedir a confirmação e também para louvar a presença do Pai. Por isso hoje ele foi a uma montanha para rezar e permaneceu a noite inteira em oração. E veja bem que não é somente rezar, como as rezas que às vezes nós fazemos tão distraídas,
tão corridas, que são incapazes de alimentar a gente e são incapazes de nos direcionar também. De modo que, às vezes, muitas das nossas rezas, elas não passam do teto da casa e nem do teto da igreja, porque elas são somente palavras. Palavras, nada mais que isso, palavrórios. Jesus passa a noite inteira em oração, porque ele tem uma missão importante, que é escolher o grupo apostólico, o grupo dos 12. Por isso ele vai permanecer a noite inteira diante do Pai. E é justamente diante do Pai, com os joelhos dobrados diante do Pai, que ele vai fazer uma seleção. Ele vai utilizar uma metodologia seletiva, porque todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. Depois também, não podemos ficar mergulhados num perfeccionismo. Às vezes uma pessoa é boa para uma coisa e não é boa para outra. Por exemplo, a nenhum outro apóstolo foi dado a primazia no colégio apostólico a não ser Pedro. A Pedro foi entregue a primazia, e não aos demais, mas a Pedro. E se nós compararmos bem ou repararmos bem, a personalidade de Pedro nos textos evangélicos é de uma pessoa às vezes muito inconstante, que às vezes é capaz de dizer que vai proteger o Senhor, morrer por causa dele, mas que na hora mesmo da prova, ele abandona, ele foge. Também nós vamos encontrar o último dos apóstolos descrito, e o autor sagrado vai dizer: Judas, aquele que fora o traidor. Judas, aquele que fora o traidor. E são estes homens aí que Jesus vai utilizar o processo seletivo. Você sim e você não. Mas para isso, ele pede ao Pai orientação. Ele pede ao Pai discernimento. Ele apresenta cada um dos convocados diante do Pai para dizer: Pai, eu escolho este, eu consagro este, eu envio este. Mesmo correndo a possibilidade de errar, porque ninguém conhece o coração do outro. Ninguém conhece o destino do outro, e somente o Pai. Jesus, então, permanecendo a noite inteira em oração, porque a vocação não nasce de marketing, não nasce de propaganda. A vocação nasce da oração, do joelho dobrado no chão, de apresentar a pessoa diante de Deus, e isso serve para todos os promotores vocacionais. A promoção vocacional não nasce somente de distribuir folder, ou nem de fazer encontros temporários, mas sim também de apresentar ao Pai aquele e aquela que você quer enviar, que você quer congregar, quer preparar e quer enviar, porque esse é o processo de Jesus. Ele escolheu quem ele quis para estar com ele. Preparou esses discípulos por um tempo. Deu a eles o poder, o seu poder, a sua autoridade, e depois os enviou 2 a 2 pelo mundo, para que eles pudessem ser testemunhos de Jesus de Nazaré. E o autor sagrado, então, depois dessa noite de oração de Jesus, vai dizer: dentre todos os seus discípulos. Isso significa que estavam ali presentes outros discípulos, e fora dentro desses outros discípulos que Jesus, então, convocou 12, aos quais ele deu o nome de apóstolo. E o autor sagrado começa dizendo de Simão, a quem Jesus mudou o nome para Pedro, até Judas, o traidor. Foram 12. 12 que Jesus escolheu depois do seu momento de oração. Jesus desce com eles para a planície, porque eles não podem ficar ali no monte. É preciso descer para a planície, porque toda a aprovação está na planície. Todo o trabalho apostólico estará na planície. Toda a vida apostólica estará na planície, e ali estão também outros discípulos de Jesus, juntamente com uma grande multidão, que veio da Galiléia, da Judéia, do outro lado do Tiro e também de Sidônia. E diz o nosso texto: e todos queriam tocar Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Meu irmão, minha irmã, vamos também tocar Jesus. Vamos também aprender a tocar a Jesus. E peçamos a Ele que também Ele nos congregue, Ele nos eduque e Ele também nos envie. Principalmente que Ele nos proteja de nós mesmos,
Porque quantas e quantas vezes o Senhor terá que proteger a mim de mim mesmo, das minhas debilidades, dos meus pecados, das minhas fraquezas, e assim nós vamos confiando na misericórdia do Senhor. Eu não sou digno, Senhor. É a oração da igreja. Eu não sou digno, mas o Senhor nos convoca, nos forma e nos envia. São Judas e São Simão, rogai por nós. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.